Olá, eu sou Francisco Mendes e vamos falar nesse vídeo um pouco sobre a nova dimensão do mercado automotivo brasileiro no segmento de automóveis e comerciais leves e o que nós precisamos fazer para nos adaptar a esse novo tamanho de mercado. Olhando rapidamente para o cenário em função do histórico de emplacamentos, nós saímos de 2019 com 2,7 milhões de unidades e a expectativa para 2020 é ficar abaixo de 1,7 milhões. A própria Anfávia, em revisão recente, fala em automóveis e comerciais leves em 1,6 milhão de unidades. Para 2021, uma recuperação forte, mas ainda assim produzindo um volume significativamente menor que 2019, e um retorno para a normalidade pré-pandemia somente em 2022. Então é evidente a necessidade de adaptação das nossas estruturas para sobreviver aí pelos próximos 18 meses. Como ficam então esses volumes quando a gente coloca numa dimensão por marca, considerando aí os fabricantes das 10 marcas mais vendidas? Em 2019, esses fabricantes emplacaram cerca de 2,5 milhões de unidades. Só que, evidentemente, uma parte deste volume foi faturado diretamente para locadoras. Isso já produz um volume de rede bastante menor, abaixo de 2 milhões de unidades e totalmente diferente dos números que normalmente a gente vê divulgado. Quando a gente pega esse volume e contrapõe ao número de dealers, segundo informação da Anfávia, no anuário da Anfávia, nós temos o que foi a produção por marca, por dealer, por ponto de venda. Quando nós pegamos esse cenário e jogamos para 2020, mantidas as condições constantes, ou seja, o mesmo market share por marca, a mesma participação de locadora, nós vemos que potencialmente nós temos uma queda de 58 unidades por ponto por mês para 40 unidades. Ou seja, é uma retração bastante grande, isso provoca uma queda de faturamento bastante grande e dá a dimensão da necessidade de ajuste de estrutura. Nós temos que olhar também para o cenário econômico em que se darão essas vendas. A primeira relação importante para nós é o número de pessoas ocupadas. E é evidente, como já antecipado por nós anteriormente, era esperado uma retração bastante significativa no número de pessoas ocupadas. Nós compararmos aí a evolução por trimestre móvel, a gente vê que a curva de recuperação ela se interrompe no primeiro trimestre do ano, e quando a gente passa para o período de fevereiro, março e abril, que efetivamente abrange um mês inteiro de paralisação, nós temos a concretização da perda, né, na força de trabalho de pessoas ocupadas de 2,9 milhões de pessoas. Quando a gente olha isso e junta com o crédito, o que nós temos como cenário? O crédito mais apertado, mais reticente, taxas de juros mais altas para o nosso segmento e prazos menores. Por que isso? Porque os bancos estão preocupados com uma explosão de inadimplência. Com esse volume de pessoas sendo demitidas, é evidente que isso vai levar a uma cautela maior na concessão de crédito. Qual é a reação natural das montadoras diante desse cenário? Um número menor de pessoas com potencial de comprar carro novo e uma maior restrição de crédito, a montadora vai buscar uma produção para atingir um público que tenha maior capacidade de obtenção de crédito, um menor nível de restrição, ou seja, vai buscar elevar o seu ticket médio, seja pela mudança de composição de mix, vendendo produtos maiores, mais caros, com maior valor agregado, e também produtos com a maior quantidade de itens de série, que também produzem maior valor agregado. O resumo dessa ópera é efetivamente uma redução do tamanho do mercado, ou seja, um número menor de pessoas com potencial para comprar carro novo, seja pela sua elevação de preço, seja pela redução do número de pessoas trabalhando,
seja mesmo pela restrição de crédito. Nós vamos ter um cenário onde o mercado potencial ficou menor. Traçadas essas premissas, o principal ponto, óbvio, mas não simples, é efetivamente aumentar a atratividade e aumentar a taxa de conversão em vendas. Esses dois aspectos são fundamentais para modificar o cenário futuro e para produzir resultados melhores. Atração e conversão se tornam, portanto, as palavras-chave e as ações-chave que devem ser conduzidas para a melhoria do cenário de negócios. A primeira coisa a fazer é analisar de fato qual é a sua força de trabalho, né, a sua força de vendas e qual é a contribuição que ela traz para resultado, não só em volume de vendas, mas também na sua distribuição por canal, na sua capacidade de geração de venda agregada. Ou seja, medir efetivamente o que cada um desses indivíduos, desses profissionais, trazem de contribuição para resultado. É fundamental nós trabalharmos isso, porque nós não podemos só trabalhar buscando market share ou volume ou qualquer coisa assim. Nós precisamos efetivamente produzir margem, porque é essa margem que vai nos dar capacidade de fazer frente às despesas. Considerando que eu tenho uma quantidade menor de pessoas, eu vou ter um menor fluxo de loja, seja o fluxo de loja efetivo, ou seja o fluxo de loja virtual. Preciso escolher quem vai e quem fica. E qual é o resultado de indicadores dessa turma que fica. Ou seja, qual é a sua capacidade de vendas, qual é a sua capacidade de conversão em financiamento, seguros, acessórios, despachantes, todas as vendas agregadas, contratos de manutenção, etc. E os valores médios que são produzidos em termos de margem, em termos de preço médio, em termos de valor financiado, de retorno, de comissão de seguro, de margem de acessórios e etc. Esse conjunto de informações vai permitir o estabelecimento da gestão por indicadores, ou seja, a partir da definição do volume de visitantes únicos, taxa de conversão em vendas e vendas em unidades, você começa a distribuir todas essas informações, abrindo cada vez mais o leque de detalhamento. Então, as vendas por canal, via estoque, via venda direta, elas produzem relações diferentes em termos de despesas e estrutura de capital de giro. Elas têm capacidade de conversão em F&I também de maneira diferente. Então, conhecer essas diferenças são importantes para a determinação das suas vendas agregadas e do que elas produzem de resultado. Olhando para, por exemplo, para as vendas via estoque e a sua gestão, nós temos condição de determinar a partir dessas variáveis qual é a necessidade de linha de crédito e o quanto isso vai afetar o seu capital de giro. Do mesmo modo, quando eu olho para o conjunto de vendas, seja via estoque, seja via direta, e a eficiência de vendas por vendedor, eu tenho um indicador importante para determinar qual é o tamanho da minha força de vendas. Sabendo então que eu vou trabalhar com um mercado potencial menor, é evidente que se eu não fizer nada, o número de visitantes únicos vai cair e o volume de vendas em unidades também vai cair. O que eu preciso trabalhar? Principalmente a capacidade de atração e uma coisa que está muito no controle do concessionário é a taxa de conversão em vendas. Ou seja, qual é o esforço que eu preciso fazer para preparar a minha equipe para aumentar essa taxa de conversão e mesmo com um volume menor de visitantes, eu consiga produzir vendas em unidades maior e ter todo o efeito positivo derivado desse aumento de vendas. Tomando como um exemplo um volume de visitantes únicos de 210 pessoas, e tendo uma taxa de conversão de 31%, a minha capacidade de geração de vendas é de 65 unidades.
No entanto, se eu conseguir estabelecer um plano que aumente essa taxa de conversão em 4 pontos percentuais, eu consigo produzir um aumento de vendas que alcança 14% em termos de volume. Então, o esforço, a mensuração deste incremento de volumes e todo o resultado que ele traz, me dá o quanto vale e o quanto eu tenho de recursos para efetivamente trabalhar a melhoria dessa taxa de conversão. E com isso, produzir todo o efeito positivo em toda a cadeia de negócios. Olhando para isso em termos de um modelo de pensamento para análise de sensibilidade, aí falando que num modelo simplificado de vendas, de retorno de financiamento, de despesas diretas, como por exemplo a revisão de entrega, né, ou PDI, ou como chama, e também a minha relação de estoques, eu consigo estabelecer, dentro desse cenário e mantidas as condições, o que eu posso produzir de resultado. Se você criar um modelo de simulação nas mesmas bases, onde você possa mexer variáveis que são relevantes para o negócio, como, por exemplo, a taxa de conversão em vendas, eu consigo ter uma visão clara do que eu consigo produzir de resultado a maior, ou seja, qual é a variação dos volumes em termos quantitativos e qualitativos, em termos de resultado, o que se aumenta em termos de despesa, o que se aumenta ou não de capital de giro. E também trabalhar, a partir desse cenário, o que mais eu posso mexer para modificar essa condição. Por exemplo, se eu simplesmente aumentar a minha taxa de conversão, eu aumento o meu volume de vendas, geração de margem na venda, geração de F&I, mas eu também aumento as despesas. E eu também aumento significativamente a minha necessidade de capital de giro. Ou seja, produzo também um aumento de custo de carregamento desse estoque. Então, ao saber disso, um segundo momento pode ser o trabalhar a gestão de estoque para a diminuição da quantidade de dias que esse estoque permanece e, com isso, produzir resultados ainda melhores. A gestão por indicadores ela traz uma série de benefícios. A primeira delas é controle. Você consegue, independente de fechar um mês, né, mas acompanhando isso dia a dia, semana a semana, você consegue antever qual é o seu nível de resultado. Isso também permite você fazer o planejamento numa base de racionalidade bastante grande. Ou seja, você escolhe o que fazer e como fazer em função da geração de resultado e do controle de despesas. Isto vai levar a concessionária a obter, mesmo dentro de um cenário mais difícil, um resultado melhor do que trabalhar simplesmente ao sabor do vento. Meu nome é Francisco Mendes. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, o número do meu celular está aí, manda um WhatsApp. E espero encontrar vocês um pouco mais à frente em uma nova análise. Muito obrigado e até lá!